Olá, elite da língua portuguesa. Vamos continuar aí com as nossas brincadeiras. Na aula passada, eu diferenciei com vocês as causais e as sindéticas explicativas, beleza? Legal? Galera, engraçado, né? Olha essa música aqui. Tem a ver com a aula passada, viu? Você que assistiu vai entender. Quem não assistiu, olha essa frase aqui. Essa música é do Luiz Airão, mas ela é cantada, aí é conhecida pela voz do Zé Cabaleiro. Ó, o que você tem aqui? Vou te explicar algo aqui. Quando você observa esse C, geralmente o que as pessoas falam é causal. Desculpa. É condicional. O cara vê o C e já pensa em condição. Mas aqui nesse contexto ele não está como condição, não. Olha essa música. Será que essa gente percebeu que essa morena desse amigo meu tá me dando bola tão descontraída, só que eu não vou em bola dividida? Pois se eu ganho moça, eu tenho meu castigo. Se ela faz com ele, vai fazer comigo. Se eu ganho moça, eu tenho o meu castigo. Se ela faz com ele, vai fazer comigo. Ó, tem um verbo aqui e vai fazer aqui. Gente, olha só. Olha a história da música. Preste atenção. A morena tá dando mole para ele. E só que ele tá, a mulher do amigo dele, só que ele fala, ó, eu não vou em bola dividida, pois se eu ganho a moça, eu tenho o meu castigo. Se ela faz com ele, que é a mesma frase dessa, vai fazer comigo. Gente, aqui não é uma condição, ela vai fazer comigo se ela faz, não é isso, só se ela fizer, né? Não é condição, porque ela já está fazendo. Ela já está dando em cima dele, já está dando mole. Então ele fala assim, ó, se ela faz com ele, vai fazer comigo. Então, ó, esse se aqui é aquele valor do como. Como ela faz com ele, vai fazer comigo. Ela vai fazer comigo porque ela faz com ele. Então esse se aqui é causal. Ó, vamos reescrever? Ela vai fazer comigo... Não. Ela vai fazer comigo porque faz com ele. Como ela faz com ele, vai fazer comigo. Tem uma razão para ela fazer comigo? Sim, porque ela faz com ele. A causa é essa. Né? Tá numa estrutura causal, né? Isso é mais difícil, porque isso é atípico. Isso é atípico, tá? Mas isso é bem atípico. Só para te mostrar aí algo interessante. Vamos direto às questões de concurso agora. Número 1, FCC Técnico Judiciário, Área Administrativa, TRT, tal, 2017. A escolha profissional tem muito a ver com o campo de ideias que a pessoa valoriza. Dificilmente alguém consegue se entregar profissionalmente a uma prática que não represente os valores em que ela acredita. Consideradas as relações de sentido, as duas frases acima, né, a primeira termina num ponto, depois de valoriza, e a outra começa em dificilmente. Podem ser articuladas em um único período. Né, articular aqui, ó, em um único. Juntar as duas. Fazendo as devidas alterações na pontuação e entre maiúsculas e minúsculas, como uso tal no início. E aí, o que vocês acham? Gente, eu vou te ensinar isso agora. Essa aqui é a letra B. O na medida em que ele é utilizado como, geralmente como causal. Como causal. Sabia disso? É. Como causal. Professor, é verdade isso? É. Como causal. Mas se você pegar a listinha de conjunções minha aqui, não tem o na medida em que. Eu vou voltar a questão lá e vou mostrar, pode ficar tranquilo, não tem. Ó, porque, como, pois que, por isso que, já que, uma vez que, visto como, que, por quanto, não tem na medida em que. Mas eu quero que você saiba que as provas cobram na medida em que, como causal. As provas.
tá? Cobro na medida em que, com valor de porquê, com valor de pois. Mas as pessoas não podem confundir na medida em que com a medida que. Uma medida que é proporcional. Pega aqui, ó. Proporcional. A medida que. Ao passo que, a proporção que, a medida que é proporcional. Professor, mas por que você já não bota na sua lista de conjunção na medida em que? Porque os gramáticos tradicionais, eles rejeitam. Isso aqui eu tirei do meu livro, e o meu livro é com base no Bechara, Segala, Celso Cunha. Eles são resistentes na medida em que. Mas na língua, ele é muito utilizado na medida em que. E as bancas o aceitam esse na medida em que, com valor até hoje, o que eles aceitaram, com valor causal, com valor de porquê. Vocês estão me entendendo? Então eu fiz até uma anotação aqui. Aprofundando. À medida que, na medida em que. A medida em que é locução conjuntiva proporcional. Os brasileiros perdem o medo da gripe suína à medida que o inverno termina, ou seja, a proporção que ele termina. Isso aqui é proporcional. Agora, na medida em que. Olha o que eu escrevi. Locução conjuntiva rejeitada por alguns gramáticos. Todavia, cobrada em provas de concursos públicos com uma locução com valor semântico causal. Eu, na prática, eu já vi até o grande jurista, saudoso, Rui Barbosa, em textos dele, ele usando na medida em que com um valor proporcional. Mas se eu for ficar aprofundando, entrando nisso aí, você vai perder o foco de concurso. De concurso até hoje eu só vi isso na medida em que com valor causal. Então, olha essa questão aqui da FGV. Isso tem sua lógica. Na medida em que essas sociedades se preocupam. Olha só. Assinale a alternativa que poderia substituir a estrutura grifada sem correr a alteração semântica. Ele botou o já que. Se ele botou o já que, é porque ele considera com valor causal, que é a única causal aqui. Tá? É a única causal. Se você pegar aqui, ó. Estou te ensinando de uma forma prática, tá? Se você pegar aqui, ó, as causais. O já que é causal ou não é? A única que ele não admitiu. Então ele deu um tratamento de causal. Não está nem aplicando muito texto, eu estou te mostrando. Eles têm cobrado os conectivos aí. É ou não é? Então, vamos voltar lá, professor, para eu aprender melhor. Não, causal. Aí, a resposta, já que, a minha resposta, consoante o gabarito oficial, tá? Prova do Senado, FGV. Na medida em que pode ser substituída pela locução conjuntiva causal, já que. Beleza? É isso aí. Olha esse exemplo de Milor Fernandes. O beijo de Mário é insensivelmente diferente. Na medida que ele agora sabe da sua valorização como macho. Esse na medida em que tem valor de quê? Por quê? Porque ele sabe da sua valorização como macho, né? Tem valor de porquê, tá numa causa. Beleza? Na medida que tem valor causal. Domingos Pascal Segala, em Dicionário de Dificuldades da Língua Portuguesa, assinala a locução conjuntiva na medida em que é uma adulteração moderna. Ó, ele já fala assim, uma adulteração moderna da locução vernácula à medida que, à proporção que. Então eu entendo que o Segala aqui está até, assim, quando ele fala que a adulteração, né, que ela veio dessa medida que, né? Mas, galera, a gente não precisa ser tão acadêmico aqui. Eu já estou até falando demais sobre isso. Então você tem que saber para a prova do concurso público, na medida em que eles têm cobrado com valor causal. Então, vamos pegar aquela questão. Se você for juntar esses dois períodos, não pode ser apesar de que é concessivo. Conquanto também é concessivo. Em contrapartida, em oposição também, da ideia de oposição, em detrimento, em prejuízo. Não dá nenhuma dessas, porque eu falo assim, ó, a escolha profissional tem muito a ver com o campo das ideias que a pessoa valoriza. Por que dificilmente alguém consegue se entregar profissionalmente a uma, pois alguém, tem valor de porquê, de pois, é uma causal ou não é? Não tem oposição aí. Beleza? Essa pega um pouquinho. 2. Olha essa.
TRE, analista. Mas vou parar, que não pretendi nesta crônica escrever um manual do perfeito candidato. Identifica-se no segmento sublinhado. Olha só. Olha o que ele fala. No mais, é desconfiar sempre dos acadêmicos que prometem, dou-lhe o meu voto e posso arranjar-lhe mais um. Nenhum acadêmico tem força para arranjar o voto de um colega. Mas vou parar, porque não pretendi nesta crônica escrever o manual do perfeito. Esse que tem valor de porquê? Pois não pretendi nesta crônica. É a causa ou não é? Tem um motivo para ele parar ou não tem? Tem! Então a resposta é a noção de causa, que justifica a decisão tomada pelo autor. É a causa. Beleza? É a causa. Né? Ele tem valor de porquê, está numa causa. Ah, o que também pode ser causal, professor? Pode, se ele tiver o valor de porquê. Olha aqui se ele tem o que aqui, ó. Onde é que ele está? Aqui, ó. Pode ser até ser explicativo também. Ó. Beleza? São construções mais raras. Tá? Mas pode. Então, meus amores, deixa eu só voltar aqui. Ó. Se eu falar assim, ó. DFTV fala assim aqui em Brasília. Espere que a gente volta. É uma explicativa. Espere que a gente volta. Ele está falando espere porque a gente volta. É uma explicativa. A gente volta a consequência. Aí espere não. Aí não tem causa e efeito. Né? Então esse que pode ser causal ou explicativo. Aqui é uma causa. Então essa é a número... É a 2 é a letra A. Letra A. 3. Olha aqui, gente. Um aviso para o meu aluno top, master, mega, plus. Gente, quando vocês virem o como introduzindo uma oração, já fiquem espertos. Pois poderemos ter, não é isso? Poderemos ter uma oração causal. O como no início. Falei isso? Falei ou não falei? Na aula passada falei. Olha aqui. Como não conseguiram achar Miracangueira, decidiram que a descoberta do brasileiro tinha sido apenas uma subtração. Gente, eles descobriram isso porque não conseguiram achar Miracangueira. Tem valor de porquê. Pois não achar. Porque não conseguiram achar. É a causa. Se é uma causal, aqui não é conformidade, não é nada. Quem é que tem valor de causa aqui? É só olhar naquela lista. Uma vez que não conseguiram achar, decidiram. Né? Já que não conseguiram achar, também, beleza? É a letra E. Letra E. IDECAN 2015. Ferramentamos, ajudamos e até atrapalhamos. Gente, a respeito do período anterior, analisa as afirmativas. Ele quer saber quantas orações, se são coordenadas, se são subordinadas. Ó, ferramentamos, está como verbo, nós ferramentamos, nós ajudamos e até atrapalhamos. Existem 3 orações. Eu quero que vocês notem que são 3 orações. A 1, a 2 e a 3. Né? Gente, eu mostrei para vocês que a subordinação, olha para mim, eu mostrei para vocês que a subordinação possui dependência sintática. Foi ou não foi?
O que é oração objetiva direta? Uma oração objetiva direta da outra. O que é oração adverbial? Oração adjunta adverbial. Mas nas coordenadas não há uma dependência. Então essas 3 orações aqui, eu posso falar que essa 2 é um objeto direto ferramentamos? Não. Eu posso falar que a 3 é um objeto direto da 2? Não. Elas são independentes. Uma não exerce uma função. Então é OCA. Nós já estudamos. O que é OCA? Oração coordenada assindética, porque não existe conjunção. OCA, oração coordenada assindética. A última tem o E e até... Oração coordenada sindética aditiva. Ele está adicionando. É ou não é? A respeito do período anterior, analisa as afirmativas. Há no período uma oração reduzida, maconha. O período apresenta apenas orações coordenadas. Certo? A ocorrência de oração coordenada sindética aditiva. Ó, ferramentamos, ajustamos e até. Está adicionando ou não está? Tá. Existe uma aditiva, que é essa última. O período é composto por 2 orações coordenadas e uma subordinada, maconha. Então, acertas 2 e 3. Letra B. É ou não é? 2 e 3. Entenderam? Banquinha fácil, gramatiqueira, é verdade ou não é? Ah, mas é uma questãozinha, esse 2015, um pouquinho mais antiga. Não tem problema, a gramática continua a mesma. Você vê que no nosso curso a gente pega muitas questões novas, mas também a gente pega algumas questões mais clássicas aí que possam nos ajudar. Olha essa aqui, a 5. Mantém-se a correção gramatical e o sentido original do período ao se substituir a expressão uma vez que por qualquer um dos seguintes termos. Gente, já tem que saber que uma vez que é causal. Permitiu a comunicação entre os seus poucos usuários. Até então, uma vez que, pois ela ainda estava restrita, porque ela ainda estava restrita. É causal uma vez que. Se é causal, cabe o porquê? Cabe. Certo. Cabe o já que? Certo, é causal. Cabe o pois no início pode ser causal ou explicativo? Sim. Professor, não me lembro dessas coisas, você tem que estar olhando aquela lista. Cabe o por conseguinte? Não. Por conseguinte é conclusivo. Tem uma coisinha que você tem que estar olhando, ó. Você lembra do por conseguinte? Eu fiz um item de 2018 sobre ele, há 2 vídeos, há 2 aulas. Não cabe, né? Porque tudo lá é causal. Por conseguinte é conclusivo, tem valor de portanto. Por isso, então, né? Então tá fora? Tá, errado. Esta aqui eu nem olho o texto do TCU, do último concurso do TCU. Esta última. Nem olha o texto. Nem olha essa porcaria. Ô, professor, não fala assim não, meu bebê. Mas é verdade, nem olho. Por quê, professor lindo? Sabe por que não? A ideia introduzida pela conjunção por quanto? Por quanto? Aquela do valor do porquê, causal ou explicativa. Com quanto é concessiva. Valor de ir embora. Já está errado. Não precisa nem olhar o texto. São de grupos diferentes, incompatíveis. Então vamos lá, ó. Existem questões que dá para fazer rápido. Vamos lá ver? Ó. Por quanto é causal. Nós já estudamos. As concessivas, ó, já está até marcada que a gente já viu em outra aula. Há 2 aulas estudamos isso. O com quanto. É concessivo ou não é? É. Então são incompatíveis. Não confunda com quanto com por quanto, tá? Você lembra das concessivas? Eu falo assim, ó. Com quanto todos fossem contra, ela se casou com Cleiton. Embora todos fossem possibilidades. Você lembra que as concessivas desenvolvidas pedem um verbo no subjuntivo? É isso. Ah, professor, porque eu não te conhecia antes. Não sei. Mas sua vida está mudando, eu estou notando isso. Está aqui, eu estou vendo. 3. 8. Vamos lá. O termo pois explicita uma relação sintática de conclusão. Aqui você já pode fazer rápido. Qual é o lugar de origem da conjunção? No início da oração. Aí ele está depois do verbo. É, pois, está entre vírgulas, está deslocada. Está posposta, é conclusiva. Já pode marcar, não precisa nem ler esse troço. Ai, professor, você é tão bravo. Ó. Conclusiva. Logo, portanto, então, assim, por isso, pois, posposta ao verbo. É ou não é?
Só estou te ensinando a fazer rápido. A gente não precisa enrolar aqui, não. 9. A conjunção mas poderia ser substituída no texto sem afetar o sentido ou a correção gramatical deste por todavia ou entretanto. Gente, há pessoas que vão decorar e já vão falar, é verdadeiro, porque são adversativos, mas, porém, entretanto, contudo. Nós já vimos, são adversativos. Mas eu tenho que tomar cuidado com o mas. Eu mostrei uma questão da Câmara lá atrás, que o mas era aditivo, e ele mandou botar um contudo, era errado. Então, todas as vezes que caiu o mas, confira a oração, por favor. Não faça só igual eu estou fazendo nessas outras, não. Ah, por quanto, não dá com quanto. O mas é perigoso, porque o mas e o e podem transitar. Então, vamos ver se esse mas é adversativo mesmo. Vamos ler com o tio Cleiton. Bandos de homens armados perpetram anualmente 450 roubos a bancos e carros fortes no Brasil. Tais episódios põem em risco a vida de clientes, agentes e seguranças, mas o prejuízo financeiro é relativamente pequeno. Quebra a expectativa. É uma adversativa. Se existe muito roubo, você espera um prejuízo pequeno? Não espera. Você espera um prejuízo imenso. É uma quebra de expectativa. Então é adversativo. Se é adversativo, cabe todavia, cabe. O entretanto, cabe. Beleza? FUB 2013. Essa aqui tem item desse de 2017 do CESP, mas eu quis pegar esse que tem é mais apimentado, esse aqui. A expressão na medida em que, eu falei hoje na medida em que? Falei, né? É rejeitado por alguns, o na medida em que é rejeitado, o na medida em que, olha para mim, é rejeitado por alguns gramáticos, todavia, entretanto, ele é admitido como uma locução conjuntiva de valor causal, com valor de porquê. Então ele fala assim, sem dúvida, a universidade contemporânea desempenha uma importante função social, porque qualifica, tem uma causa, tem uma razão para ele ser importante, sim, a qualificação do indivíduo. É o motivo para ele ter esse papel importante. A qualificação que ele gera é uma causa. Tudo bem? Aí ele falou que introduz uma explicação. Não marque errado não, viu? Mas professor, mas se é uma causa, ele não está falando que a oração coordenada é sindética explicativa. Quem lembra aqui, estou falando, levante a mão aí na sua casa. Toda causa tem um cunho explicativo. Então, ele chamou de... Toda causa tem um viés de esclarecimento. Falei isso ou não falei? Falei, na aula passada. Então não fique se pegando. É causal, então na medida em que está errado. Não, ele não falou oração coordenada, ele falou que é uma explicação. Toda causa tem um cunho explicativo? Tem. Concordo plenamente com esse gabarito. Beleza? Plenamente, certinho. Aí eu mostrei aqui para vocês. Né? Gente, agora, nós vamos mudar um pouquinho a nossa pegada. Como assim, professor? Mudar um pouquinho a nossa pegada. Sabe por quê? Eu quero que vocês entendam, né? Que vocês entendam que o porquê, por exemplo, pode introduzir causa, explicação, beleza, o pois, por quanto, pode ser causa, explicação, beleza, você já sabe, eu já falei das condições embora, com quanto, legal. Agora eu quero voltar, que eu falei lá no início, da pontuação das coordenadas, elas são importantes? São, porque nosso próximo conteúdo é a pontuação em si. Trabalhar só questões de pontuação. Então você tem que revisar. Olha aqui, vamos fazer uma revisãozinha da pontuação nas orações coordenadas. Cerca de 8 mil vagas ficarão ociosas com a saída dos cubanos. E o governo federal tentará convencer médicos estatal a ocuparem, né? Só até aqui. Cerca de 8 mil vagas ficarão ociosas com a saída dos cubanos. Oração 1, oração 2. Essas orações são coordenadas, são independentes. A primeira não tem a conjunção. Oração coordenada.
não há conjunção, ela é assindética. A gente vai mudar o foco um pouquinho. A segunda é uma oração coordenada, sindética, aditiva. Ele está adicionando, ó, cerca de 8 mil ficarão e o governo federal tentará convencer os médicos, tal. Esse é aditivo. Professor, e essa vírgula antes do E? Vamos revisar o que eu já falei. Cerca de 8 mil vagas. Em português a gente tem que estar repetindo. Aqui é o sujeito, aqui é o verbo. Quem é o sujeito da segunda? O governo federal. Eu tenho oração aditiva com sujeitos diferentes. Essa vírgula, o que vocês me dizem? Fala para o tio Cleito. Facultativa. Desde que a ausência dela não promova ambiguidade. Desde que a ausência da vírgula não promova ambiguidade. Então, ó, cerca de 8 mil ficam ansiosas com a saída dos cubanos. É ou não é? Se eu tirar a vírgula, e o governo federal tentará, não gera ambiguidade. Mas, quando for aditivo com sujeitos diferentes, é melhor colocar a vírgula? O texto ficará mais claro. Vamos voltar aqui. Professor, e quando for aditivo com sujeitos iguais? Eu falei lá atrás. Não há necessidade sintática de colocar, não há. Todavia, posso colocar como recurso estilístico. Principalmente o CESP não gera polêmica nisso, ele já aceita, já é pacificado. Né? Com as outras bancas eu tenho que tomar cuidado, comparar as alternativas. Legal, galera? Nós estudamos isso? Estudamos. Só que eu quero mostrar agora dentro de textos jornalísticos. Vamos pegar a próxima? Olha que trechão grande. A dificuldade do sistema tributário é tamanha que as empresas são obrigadas a contratar um contador. Ponto. É um período. Tá? Aqui é um período que eu nem vou analisar esse primeiro. Muitas vezes, vírgula, depois a gente vai trabalhar com tudo isso. Esse profissional não conhece todas as regras. Olha que lindo. Eu quero dar ênfase para isso aqui, ó. Muitas vezes esse profissional não conhece. É uma oração que está coordenada a essa segunda. Aqui é uma oração coordenada assindética, em relação a essa aqui, ó. Que é uma oração... Ó, essa aqui, ó. É uma aditiva, com sujeitos diferentes. E a empresa contrata... Esse, então, está intercalando, ó. A empresa contrata, está entre vírgulas. Então, essa aditiva com sujeitos diferentes, olha... que o redator aqui colocou o ponto e vírgula. Quero te ensinar isso agora. Vocês lembram que eu falei que entre as orações coordenadas, vamos chamar de oração 1, oração 2 e oração 3. Lá atrás eu falei isso. Que eu posso usar vírgula. Posso usar ponto e vírgula, ou posso usar o ponto. Mas o ponto e vírgula, galera, ele é melhor que o utilize quando já houver acúmulo de vírgulas. Então aqui, ó, preste atenção, há vírgulas muito próximas. Ó, tem essas vírgulas ou não tem? Então, para evitar o acúmulo, antes do ele usou ponto e vírgula. Ah, poderia usar só uma vírgula? Poderia. Mas estilisticamente, eu vou colocar vírgula nas orações coordenadas, ela é recomendada quando já houver vírgulas próximas. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, eu coloquei o ponto e vírgula aqui, porque o então está entre vírgulas, para evitar o acúmulo de vírgulas. O ponto e vírgula, gente, é um recurso linguístico, estilístico, do mais alto. Eu acho muito charmoso o ponto e vírgula aí, né? Deixa o texto bem mais elegante, né? Então, esse ponto e vírgula está certo? Está. Beleza? Então... nas orações coordenadas, posso usar ponto e vírgula? Posso. Ah, professor, por que aqui é recomendado, é melhor utilizar? Para evitar o acúmulo de vírgulas. Beleza? Então, galera, ó, tem alguns trechos para a gente brincar. Ó. Vamos aqui. Olha essa. Erdogan e o ministro do Exterior já tiveram posições mais radicais. Ponto. Contudo, o contudo é adversativo. Você notou que ele usou o contudo maiúsculo? Porque são orações... Ó, esse período aqui
é independente desse, então eu posso usar o ponto, não tem problema. Eu vou evitar esse contudo maiúsculo numa redação, mas numa prova objetiva você vai notar isso direto. Contudo, vírgula. O homem muda a entonação. E esse parece ser o caso da dupla. Olha, ele usou travessão antes do E. Eu tenho aditiva com sujeitos diferentes. O homem muda. E quem é o sujeito do parece ser? Esse. Eu tenho aditiva com sujeitos diferentes. Aditivas com sujeitos diferentes, eu posso usar a vírgula? Posso. Mas o redator da Veja aqui usou o travessão. Isso aqui é um recurso estilístico. Por quê, gente? Ficou até elegante. Porque o travessão dá mais ênfase do que a vírgula. E outra coisa, já tem essa vírgula aqui ou não tá? Ele quer evitar o acúmulo de vírgulas muito próximas, não tem problema. Essa vírgula aqui, ó, para dar ênfase para o contudo, poderia ser assim, porém, é adversativa, não é? Todavia, o mas, não. Não posso. Com vírgula, não. Gente, olha aqui para mim. O conectivo mas, isso cai em concurso. Tem questão recente aí. O conectivo mas, ele não pode ser colocado vírgula aqui como recurso estilístico, ou seja, para dar ênfase. É a única que não pode. Depois eu te dou o motivo, mas não pode. Uma vírgula depois do mas aqui é errado, gramaticalmente. Ah, mas ele é adversativo também. Ele não pode. Beleza? Então esse travessão é um recurso estilístico, não é obrigatório, é um aditivo com sujeito diferente, mas ele usou, deu mais ênfase. Já tem uma vírgula aqui para evitar esse acúmulo de vírgulas muito próximas e dá mais ênfase do que a vírgula. É um recurso. O que é um recurso estilístico? É a intencionalidade de quem está produzindo o texto, que é dar ênfase. Legal? Tudo bem, gente? Olha essa da Bíblia, Provérbios. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre, o seu próprio amigo, o deixa. Professor, eu estou vivendo a segunda parte do versículo, eu estou só. As riquezas multiplicam os amigos. Oração 1. Mas ao pobre o seu próprio amigo deixa. Oração 2. Esse mas é adversativo. E o redator aqui, Deus aqui, usou ponto e vírgula. Ah, você disse que não pode usar vírgula depois do mas nesse caso tá certo, porque tem um termo intercalado, essa vírgula tá aqui por causa desta. Ó, olha a ponte, mas o seu próprio amigo. Aí tá certo. Eu não posso usar uma vírgula só, igual aqui, ó. Só para dar ênfase. Mas pode aparecer vírgula depois do mas, viu? Viu? Essa vírgula aqui está aqui por causa desta. Mas o seu próprio amigo deixa. Reveja o vídeo, volte se você não entendeu, ó, mas o seu próprio amigo. Eu não botei uma só para dar ênfase, tem um termo intercalado. E vocês notaram que eu usei aqui o ponto e vírgula? Vamos anotar. É a melhor opção comparada à vírgula estilística. Todas as vezes que eu tiver uma vírgula muito próxima, na oração coordenada na divisão, é melhor usar o ponto e vírgula, para evitar o acúmulo de vírgulas aqui, ó. Porque já tem um termo intercalado. Legal? É a melhor opção. Ah, professor, se tivesse colocado uma vírgula aqui antes do mas, seria certo? Seria. Mas o ponto e vírgula aqui fica mais elegante. Depois eu vou trabalhar com vocês em pontuação. Qual é o papel do ponto e vírgula num texto, né? Ele deixa o texto mais elegante. Não é uma pontuação funcional, ela transcende. É uma pontuação, um artigo de luxo, ponto e vírgula. Né? Ó, que legal. Então, entre as orações coordenadas, pode usar. E por que eu usei? Porque já tem vírgulas muito próximas. Né? Igual nessa anterior, antes do E. Porque já tem um então entre vírgulas, é ou não é? Olha essa aqui agora. Em todo o trabalho há proveito. Meras palavras, porém, leva a penúria. O início da oração é aqui, no ponto e vírgula. Então, essa conjunção porém é uma conjunção deslocada. Por isso que ela está entre vírgulas. Por isso que ela está entre vírgulas. Tá bom? E aí ele usou esse ponto e vírgula aqui
também é a melhor opção estilística, porque já tem vírgulas muito próximas dentro da oração? Sim. É uma opção. E a melhor opção, melhor do que a vírgula, para evitar o acúmulo. Vocês estão entendendo, gente? Mas hoje, o ponto e vírgula, nos textos jornalísticos, hoje é um artigo em extinção, vamos dizer assim. Né? Mas eu quero que o meu aluno aprenda a utilizar. A pessoa sendo as mensagens do WhatsApp usando ponto e vírgula, se não casou ainda, a pessoa vai ficar louca para casar. Ó, meras palavras levam à penúria. Esse sinal indicativo de crase que não é obrigatório, depois eu vou ensinar lá na frente. Posso entender genérico. Mas depois eu ensino. Meras palavras levam à penúria. Beleza? Eu poderia substituir esse porém por contudo? Sim ou não? Posso. Todavia? Posso. No entanto? Posso. Mas? Não. Fica até feio. Então, gente, o mas é o patinho feio. É um patinho feio. O mas pode ser deslocado? Não. É a única adversativa que não. O mas pode ser isolado com uma vírgula só, Elite? Não. O mas é o patinho feio. Legal, galera? Ele não pode ser deslocado e ele não pode ser isolado por uma vírgula. Existe uma razão na etimologia para isso. Porque todas as outras conjunções, porém, contudo, têm origem de advérbio. E advérbio é uma forma livre, que pode ser deslocada. A conjunção não, ela é originalmente, desde a origem, advérbio. Advérbio não, desculpa, conjunção. Desde a origem, conjunção. E conjunção é uma forma presa. Ela não pode ser deslocada. Então existe isso aí, tal, mas é uma questão histórica. O que você tem que saber? Eu não vou entrar nessa da gramática histórica. O que você tem que saber para o concurso? Vamos lá. O mas pode ser isolado só com uma vírgula para dar ênfase? Não. O mas pode ser deslocado? Não. Né? Beleza? Esse vídeo vai ficar muito longo, vai passar muito, aí a aula fica pesada para vocês. Então, na próxima aula, nós vamos concluir isso aqui. Beleza? E vamos iniciar já olha para mim. E vamos iniciar a pontuação do período simples. Iniciaremos também a pontuação do período simples na próxima aula. Vamos encerrar esses 3 exemplos. E aí eu vou fechar aqui, ó, com aplicações, com a 1, com a 2, com a 3. Aí tem algumas, a 4, com 4 questõezinhas, todas envolvendo a pontuação das coordenadas, ó. TRF 2017, 2018. Você já pode até tentar aí fazer já, ó. Ó, que eu já estou mostrando. Ó. Né? Beleza? Legal? Aí eu vou comentar esses outros trechos e a gente vai aprender. Então, entenderam? Entre as orações coordenadas, posso usar vírgula, ponto e vírgula, ponto. Ah, vírgula antes do E. Já falei? Já. Então, eu estou fechando coordenação. Na próxima aula, mais uns 10 minutinhos aí, eu vou fechar. Legal? E entrar já na pontuação no próximo vídeo também. Legal? Forte abraço, Deus abençoe e até a próxima aula.